Então, bom dia a todos. É com enorme alegria que estou aqui convosco. A mediação artística e cultural tem sido o sangue que me corre na veia, o meu trabalho nos últimos muitos anos, não vou dizer quantos, porque senão depois vê-se o tempo a passar, mas esse tempo deu-me o privilégio de conhecer muitos mediadores culturais, muitas gerações e também de poder hoje partilhar convosco aqui algumas noções, sobretudo daquilo que eu acredito muito e que espero poder também ajudar a encaminhar o pensamento no presente e no futuro. Vou então fazer uma apresentação que é longa. Para isso vou-vos pedir muita paciência, atenção. Já sei que vão ser publicados depois os textos, tenho muito gosto em partilhá-lo convosco. Depois gostaria muito de termos aqui uma breve conversa para questões sobre o que vos vou falar ou outras questões que envolvem este trabalho de ser mediador cultural e artístico e todas as questões que estão aqui envolvidas, sejam elas situações de vantagem ou situações de desvantagem. Acho que é importante falarmos sobre tudo isso. Eu não vou falar sobre o Plano Nacional das Artes e o que estamos a fazer. Vou enquadrá-lo naturalmente porque faz parte do meu lugar de fala, mas não é especificamente sobre o plano, mas algumas ações que o plano também tem vindo a desenvolver neste campo, está bem? Então, peço a vossa atenção, espero não ser muito densa, mas no fundo são alguns minutos de reflexão sobre isto que fiz ao longo da vida e que sei que também partilho com as vossas práticas. Então, vou começar por uma experiência muito linda que vivi na Casa das Histórias Paula Rego. Durante algum tempo tive o enorme privilégio de trabalhar na Casa das Histórias Paula Rego, num museu que era uma casa da imaginação com um jardim, com uma extraordinária coleção de desenhos, pinturas e esculturas e com a própria artista a habitar esta irrealidade real. Também com uma equipa muito jovem e com muita vontade de experimentar novas possibilidades do que é isto de ser mediador. As obras e as histórias de Paula Rego têm um poder desestabilizador. Desta casa não saímos indiferentes, saímos outros. A arte, enquanto mediação, aprofunda o conhecimento de si, da intimidade de cada um. No caso de Paula Rego, as suas obras aprofundam a extimidade. Ligam o mais íntimo de cada um ao coletivo, ao público e ao que é comum. Agora, vamos lá ver se eu consigo. Ok. Neste sentido, a sua obra é profundamente política. Talvez por isso tenha influenciado o resultado de um referendo com pinturas que interpretavam o conteúdo em discussão. As histórias representadas nas suas obras são públicas, conhecemos-las de antes, foram narradas pelas mães e avós, em livros ou filmes na infância. E os desenhos e pinturas de Paula Rego evocam essas mesmas histórias, gravando-as na memória de quem as vê. Moldam personalidades, geram inquietações, heróis e vilões e consolidam valores. Ao tratar de histórias que fazem parte do coletivo, as suas pinturas são já um imaginário partilhado. Elas pertencem-nos, são depósitos de cultura. Nesta comunicação irei contar histórias. Fruímo-las desde a mais tenra infância. São o primeiro encontro com a imaginação. E são também, talvez por isso, extraordinários veículos de mediação. Precisamos de histórias para compreender o mundo, porque somos criadores de mitos. Procuramos o lúdico e usamos a imaginação e as linguagens para criar e para comunicar. Os rituais, o lúdico, o fazer por prazer, são essenciais ao bem-estar humano. Também é por isso que dizemos que a arte e a cultura dão sentido à vida, até no momento da morte. Aliás, a propósito, há uns dias ouvi uma história muito curiosa, que, pelo que se sabe, pode nem ter fundamento histórico, mas que ilustra bem esta mensagem. Conta-se que quando Sócrates foi condenado à morte e enquanto lhe preparavam a cicuta, o filósofo se entretinha a aprender uma área de flauta. Com estranheza, os executores perguntaram-lhe: Sócrates, de que te servirá isso? E ele respondeu simplesmente: para saber esta área antes de morrer.
É um facto, as histórias verídicas ou imaginadas, tal como as que acabei de contar, propagam-se. E quando as artes as encarnam, lhes dão forma, o seu impacto amplia-se, porque deste modo passam a fazer parte do mundo material. Ao fruidor da obra, cabe o papel de ver, reconhecer as características formais ou as temáticas, contextualizar, interpretar, procurando ir além da superfície e ser capaz de, com a obra de arte, descobrir-se outro. Esta viagem de descoberta do íntimo a partir da arte é transformadora. Assim, a primeira noção que gostava de fixar é esta. As artes e as manifestações culturais são a mediação necessária para o reconhecimento pessoal de cada um e da comunidade que somos. A semana passada fui ver um filme, que é um documentário, que se chama Raparigas Museu, 2020, sobre um conjunto de jovens adolescentes e o modo como observam e interpretam obras de arte no Museu de Belas Artes de Leipzig. Passando de obra em obra, de século em século, elas partilham connosco a sua perspectiva. Nessa visita guiada, vemos que as adolescentes rapidamente se apercebem que a maioria dos artistas expostos são homens e que as figuras mais representadas são mulheres, vistas por homens. As suas inferências e interpretações não foram informadas por outros dados senão os das tabelas de identificação do museu. Aliás, não havia outras formas de mediação e nós não conhecíamos sequer o guião de perguntas. As raparigas pouco conhecem os temas representados, temas que eram da mitologia, alegorias, cenas da vida cotidiana. Por isso, as suas apresentações em frente à câmara revelam uma visão própria sobre a história da mulher e do feminino, construída a partir do que conhecem e da forma como os artistas homens representaram estes temas. Elas não questionaram as representações ou o olhar dos artistas. Afinal, o museu coleciona e escolheu aquelas peças. E o museu é um lugar de confiança. E os curadores são figuras de autoridade. Assim, o que o filme nos mostra é um conjunto de leituras cândidas e pouco críticas que reproduzem a versão da história que o museu cristalizou. A cultura, as instituições e os produtos culturais, enquanto veículos e testemunhos do conhecimento, detêm um enorme poder, que é o de mediar conhecimentos. É preciso estar atento à forma como esse poder é exercido. Se mudarmos um mito, mudamos o mundo, diz-nos o historiador israelita Noah Harari. É sob o poder das artes e da cultura, enquanto formas de mediação na promoção da cidadania, que me irei deter nesta comunicação, abordando 2 tópicos e uma questão. A igualdade como princípio de mediação, democracia cultural e a Carta do Porto Santo. E a questão é se podem a cultura, a educação e as organizações reforçar a promoção da cidadania cultural. Defenderei 2 ideias interdependentes. A primeira ideia é de que a cultura e as artes, enquanto áreas do saber e da criação humana, são um fim em si. Mas são também formas de mediação que promovem a consciência crítica, salvaguardando o bem comum, a coesão e o sentido de pertença. Quer dizer com isto que a participação na cultura é aqui entendida sempre como cultura no plural, e nas artes, seja como fruidor ou como criador, ou seja, como agente cultural, é determinante para a salvaguarda dos direitos culturais dos cidadãos e para a vivência de uma cidadania plena, esclarecida e participada na e com a sociedade. A segunda noção é de que a participação ativa na cultura promove a saúde da democracia. Com base nestas 2 premissas, estruturei esta conferência apoiada também nas premissas e valores do Plano Nacional das Artes, que é o meu lugar de fala. O plano, para quem não sabe, é uma estrutura de missão, criada pelo governo português para um período de 10 anos. Esta estrutura trabalha com os Ministérios da Cultura e da Educação, tem uma articulação direta com o ensino superior, com a administração local, organizações culturais, artistas e a sociedade civil, para firmar compromissos culturais com as comunidades e para contribuir para a consolidação do ecossistema cultural e educativo em todo o território nacional. Um parênteses para dizer que começámos em 2019, atravessámos a pandemia e justamente porque as escolas sentem
que o papel transformador das artes e da criatividade como competência-chave é determinante para o perfil dos alunos à saída da escolaridade, vamos, no próximo ano, iniciar com o trabalho já com cerca de metade de todas as escolas do país. Isto é, eu até me arrepio a dizer-vos isto, é mais extraordinário do que aquilo que pensámos, sabendo que a escolha de pertencer ou de aderir ou de trabalhar com o Plano Nacional das Artes não é uma escolha por decreto, é uma escolha que tem que ser firmada pelo diretor da escola, que tem que enviar um e-mail a dizer que pretende, porque para nós é muito importante trabalhar com o desejo daqueles que querem trabalhar connosco e não porque assim deve ser. A missão deste plano é, então, promover a transformação social na vida dos cidadãos, mobilizando o poder educativo das artes e do património. A estratégia manifesto para os primeiros 5 anos propõe uma relação sistémica com a sociedade, assumindo as características de cada lugar, trabalhando com as comunidades e os territórios numa perspectiva integradora. Este plano defende uma visão transdisciplinar, afirmando que as artes e o património são essenciais no currículo, como um todo, e não apenas para o desenvolvimento de competências específicas. O plano afirma que as escolas são centros culturais e que as instituições culturais são territórios educativos. Neste sentido, estamos a trabalhar para uma mudança na cultura organizacional das escolas e das instituições, com o objetivo de promover muros que espartilham o conhecimento em áreas disciplinares e promover o modelo de governo fundado na democracia cultural. A estratégia do plano está ancorada em 3 eixos, um dos quais visa as políticas culturais para tornar as artes mais acessíveis aos cidadãos, é o primeiro eixo, promovendo a participação e a fruição e a criação cultural numa lógica de inclusão e aprendizagem ao longo da vida. Foi também neste quadro que o plano propôs elaborar um documento internacional sobre os princípios da democracia cultural e sobre os direitos culturais, que é a Carta do Porto Santo, que falarei mais à frente na comunicação. Então, o primeiro tópico que irei abordar é sobre a questão da igualdade como princípio na mediação. Falar de mediação pressupõe falar de acesso, inclusão, escuta e participação. 4 pré-requisitos numa relação de partilha. Irei justamente, a partir da noção de igualdade na relação, falar de mediação como ato pedagógico. Passamos então à história do mestre ignorante, narrada por Jacques Rancière, no livro com este título, e onde o filósofo afirma que a mais importante qualidade do professor é a sua ignorância. A capacidade de reconhecer que, tal como o aprendiz, também ele aprende, e nisso são iguais. Neste livro, de 1987, Rancière descreve a história de Joseph Jacotot, um professor que, em 1818, proclamou que as pessoas não escolarizadas podem aprender por si próprias, sem o auxílio de um professor que lhes explique, passo a passo, os conteúdos, mas antes de um mediador que proponha um método para que o aprendiz aprenda a aprender com autonomia. A situação relatada no livro é do professor de francês que, encontrando-se na Bélgica, tem que ensinar a língua francesa a um grupo de estudantes flamengos. O problema é que nem Jacotot fala neerlandês, nem os alunos compreendem francês. Assim, Jacotot recorre a uma edição bilingue de Telêmaco, publicada em Bruxelas, e entrega-o aos estudantes, indicando, com a ajuda de um intérprete, o que devem fazer com este livro para aprender a língua francesa. E ele diz, são 4 instruções. Leiam metade do livro com a ajuda da tradução. Repitam constantemente o que leram. Leiam a segunda metade do livro rapidamente. Escrevam em francês o que pensam sobre o livro. É bastante exigente, eram alunos já crescidos. Com esta proposta, o professor orientou os alunos sem lhes ensinar nada. Orientou-os através de um exercício e com a ajuda de um recurso, uma edição bilingue. Destaque que o professor não transmitiu qualquer conhecimento, apenas um método que permitiu aos alunos, de forma autónoma, aprender uma língua nova. Sabendo, porém, que para que o método tenha eficácia é necessária confiança na relação entre o mestre e o aprendiz. E ainda, vontade do mestre e desejo do aprendiz. Confiança, vontade, desejo são requisitos necessários para a aprendizagem.
Contudo, o que Rancière pretende realmente ilustrar é que a igualdade entre quem aprende e quem ensina é a condição estruturante numa relação de confiança, onde coexistem a vontade e o desejo de ensinar e de aprender. Se por outro lado, o método usado fosse o da explicação, a relação entre o mestre e o aprendiz seria desigual. No caso da explicação, estamos perante um princípio de desigualdade, porque nele se assume a incapacidade de aprender de forma autónoma. A explicação pressupõe a dependência do que desconhece perante aquele que conhece. E nisso reproduz um sistema de autoridade e de controle. O filósofo alerta que o princípio de desigualdade é, na verdade, um axioma sistémico que perpetua relações de poder, subalternidade e sentimentos de incapacidade e incompetência, que constituem obstáculos ao desenvolvimento da emancipação intelectual. Em suma, numa relação que quer emancipar, esta relação baseia-se no diálogo. O aprendiz procura e questiona. E o mestre conversa, conta histórias, inspira, desafia, interage. O que quero aqui fazer notar é que a mediação do conhecimento é um ato de participação mútua, de colaboração. Os métodos pedagógicos baseados na desigualdade já provaram a ineficácia porque reproduziram privilégios, demonstrando que quem os tem alcança melhores resultados. E os outros permanecem aqueles que tantas vezes desistem por se acharem incapazes de atingir os objetivos traçados pelos seus mestres. Há nesta relação de dependência uma perpetuação de destinos, na medida em que não perspectiva outros percursos de vida para os que estão em desvantagem. Ontem, parentes, também tive este privilégio enorme de assistir à peça Corpos em Cadeia, apresentada pelo Partis, na Gulbenkian, com um conjunto de presos que apresentaram ali uma coreografia trabalhada com a companhia Olga Roriz e com a coreógrafa. E havia um bailarino que dizia: a minha condição é fruto de um destino. E essa ideia de que não foi ele que o escolheu, foi um destino que a vida escolheu por ele, porque nasceu nessas condições, foi muito clara, fica muito clara neste trabalho e coloca-nos muitas questões sobre igualdade e justiça. Então, de outro modo, a proposta de Jacotot radica na condição de uma igualdade de partida, defendendo que todos podem aprender e que todos trazem consigo um conjunto de saberes que são as suas ferramentas próprias de aprendizagem, nomeadamente a linguagem. Neste livro, Jacques Rancière afirma que a igualdade jamais vem após, como resultado a ser atingido. Ela deve ser sempre colocada antes. Ou seja, não ensinamos para que o outro nos iguale, ensinamos partindo do pressuposto que o outro já tem uma igualdade de partida a nós. É diferente, mas traz os seus conhecimentos consigo. Nesta história, a particularidade é a ignorância da língua. Nem o mestre domina neerlandês, nem os alunos o francês. O veículo que é normalmente comum na relação de ensino-aprendizagem, a língua, aquilo que facilita a comunicação, é desconhecida por ambos. Facto que coloca mestre e aprendiz numa relação de igualdade. Ou seja, todos dominam a sua língua-mãe. E, portanto, todos são capazes de ler e repetir, observar e comparar, intuir e verificar, analisar e interpretar. E nestas competências reside, então, este princípio da igualdade. Esta história evoca precisamente a consciência de não saber, o gesto de escutar e de se colocar em dúvida, a vontade e o desejo de ensinar e de aprender, a abertura ao novo, numa relação de confiança e de autoconfiança. E é neste não saber, neste confiar, que se cria o espaço consentido do erro, do risco, da criatividade e do sentido crítico. Assumir com naturalidade o conflito e o erro é fundamental para a evolução da aprendizagem. Ao errar, estamos ativamente à procura de soluções. Num poema, Samuel Beckett escreve: tenta outra vez, fracassa melhor. O erro ensina a resistir. Esta ideia, eu acho que é uma ideia muito facilmente assimilada pelos artistas. O ateliê é justamente esse espaço do erro e o artista
quer continuar sempre a errar, porque é justamente nesse terreno que não foi conquistada que está a possibilidade do seu futuro, de o fazer diferente e da sua imaginação. Até porque para errar é preciso saber uma infinidade de coisas, e é sobre este saber sedimentado que o ensino se deve fundar. De resto, é por causa do erro e da fenda que abre outras possibilidades que duvidamos do que antes tomámos por certo, permitindo assim a assimilação do novo e a transformação de si. Nas palavras de Rancière, quem ensina sem emancipar, embrutece. Quem emancipa não tem que se preocupar com aquilo que o emancipado deve aprender. Ele aprenderá o que quiser, nada, talvez. Ensinar para a autonomia é ensinar a pensar em liberdade. No limite, é ensinar o valor da liberdade e o espírito da colaboração e da democracia. E não serão estes conteúdos fundamentais para uma vida emancipada? Em Portugal, a democracia é jovem, se não a protegermos, fragiliza-se e substitui-se. Muitos são, aliás, os que, se servindo da democracia, proclamam o seu contrário. E, como bem sabemos, o autoritarismo seduz. Não é por acaso que vivemos um passado de regimes onde o poder centralizado deixou nostalgia e ganhou força, inclusivamente a força dos mais jovens. A vulnerabilidade da democracia pede maturidade crítica para a sua defesa. Isto porque, apesar de vivermos em democracia, assistimos a tantas desigualdades nas relações sociais. Na família, na escola, nos lugares públicos, no trabalho, nas redes sociais, somos constantemente expostos a vozes autoritárias que não admitem confronto. Se isto acontecer diariamente, passa a ser um padrão que é difícil de escapar. Nós humanos aprendemos a seguir modelos, a cumprir ordens, mas também a dominar perante os mais fracos. Enquanto animais sociais, lideramos grupos e adaptamos-nos mais facilmente a sistemas que conferem segurança e bem-estar. Sem uma educação que treine o espírito crítico, a curiosidade, a atenção, o exercitar da mente, é muito fácil, como vemos, amestrar cidadãos, fazer com que escutem e que não se manifestem, fazer com que tolerem abusos sem se queixar, achando que faz parte, que é assim a vida. Além disso, em democracia não podemos esquecer que os direitos e os deveres constitucionais são escritos por pessoas e podem ser reescritos em função dos contextos, ou serem interpretados de forma anacrónica para que sirvam objetivos de quem governa. Quero com isto dizer que um direito conquistado não deixa de ser eventual, pode ser anulado ou reinterpretado. A situação do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que voltou a proibir a interrupção voluntária da gravidez, é um exemplo recente de um direito conquistado pelas mulheres sobre o seu corpo, que agora foi revogado. Igualdade, justiça, as liberdades precisam de quem as cuide. Por tudo isso, a educação é a arma mais poderosa. John Dewey disse mesmo: a educação é o berço da democracia. E ele disse também que a democracia tem de nascer de novo a cada geração. E a educação é a sua parteira. Cada geração tem de criar e implementar as suas formas de governo. Portanto, não podemos subestimar o papel dos jovens, ou seja, não podemos olhar para eles como o futuro, como um vaso para encher de conhecimento que supostamente lhes será útil no futuro. Os jovens podem ser já os protagonistas. É urgente prepará-los para a complexidade do mundo, sobretudo um mundo em crise e um mundo imprevisível. Esta preparação está nas mãos das escolas, que, junto com as organizações culturais, podem assumir um papel fundamental de pensar a educação em cada geração. Em particular, sobre a educação que prepara para a cidadania, Paulo Freire disse: a educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. Referindo-se à coragem que é necessária para preparar o futuro e a coragem de ensinar sem farsa, com amor e com esperança. Outro requisito importante da aprendizagem é a motivação, o gatilho do desejo de saber mais. E aí o neurocientista Francisco Moura diz que só se aprende o que se ama. De facto, é difícil querer aprender o que não é útil, o que não interessa. O prazer por aprender advém da motivação, da atenção e das práticas. Pergunto-vos então onde ficou este prazer por aprender? Nos pátios da escola, nos trabalhos de grupo, nas visitas de estudo, nas oficinas e nos laboratórios?
Maria Acaso, uma amiga, ativista e pedagoga, responde que na escola onde falta o desejo não se aprende. Tal como o Plano Nacional das Artes, ela propõe as artes como áreas transversais da aprendizagem que não admitem certezas validadas por certo ou errado, pelo contrário, confluem com a emoção, a sensibilidade e as experiências físicas. E o que é ensinar se não estimular a emoção, a imaginação e a construção de sentido? As imagens, as palavras, os sons, as sensações, as experiências são os recursos que o mestre tem à disposição. Com eles molda o futuro. O que fizer, o que disser, terá reflexos mais tarde e, nesse sentido, o mestre torna-se profeta. Ensinar a imaginar é, de certa forma, indestinar ou indeterminar. Para ensinar, é preciso saber, como Bruno Munari, que a árvore é a explosão lentíssima de uma semente e que essa árvore não tem outra igual, que o seu crescimento dependerá de tantos fatores exógenos, mas será também o reflexo da vontade da árvore chegar ao solo. Imaginar é também revolucionar. Quem o disse foi a deputada Sofia de Melbreiner, na Assembleia Constituinte, em 76, no debate sobre a liberdade de criação cultural. E ela disse, justamente sobre esta relação entre política e revolução, ultrapassar o uso burguês da cultura e pôr a cultura em comum é uma tarefa essencial do socialismo. Mas esta tarefa é uma tarefa da invenção. E inventar é uma tarefa da liberdade. Por isso, toda a população tem direito à livre expressão das formas de cultura que lhe são próprias. Nenhuma forma de cultura se pode atribuir o direito de destruir ou menorizar outras formas de cultura. E, disse também, se o homem é capaz de criar a revolução, é exatamente porque é capaz de criar a cultura. Com esta proposta, da poeta entra então num segundo tópico, que é o da democracia cultural, no modo como é apresentada na Carta do Porto Santo. Sobre os direitos culturais dos cidadãos, abordarei os princípios e recomendações desta Carta para então questionar as relações de poder, as práticas e o papel político das organizações culturais e educativas. E segundo a Carta de Porto Santo, democracia cultural é um modelo que advoga a criação de condições para uma participação mais ativa e o reconhecimento das práticas culturais dos diferentes grupos sociais, as tradições coletivas, as culturas locais, as culturas urbanas e as expressões das gerações mais novas. A democracia cultural implica um novo modo de relação entre as instituições e as comunidades. A cultura como um espaço aberto onde cada cidadão pode participar e ser responsável. Este paradigma implica uma mudança de atitude e um deslocamento da relação de consumo para a relação de compromisso. Neste modelo, as instituições culturais e os seus processos e modos de organização, o que valorizam e o que propõem, têm consequências na saúde da democracia de uma sociedade. Porque a participação cultural pode ajudar a emancipar cidadãos. Foi então com esta pergunta em mente, pode então a participação, ou como pode a participação cultural ajudar a emancipar os cidadãos, que nós, no Plano Nacional das Artes, em conjunto com muitos outros parceiros, em 2020 propusemos criar uma carta como forma de participação na presidência portuguesa da União Europeia. E esta carta sobre justamente o significado e o esclarecimento do que são os direitos culturais dos cidadãos, que estão consagrados na nossa Constituição também, e ela foi apresentada em abril de 2021. Então, vou deter-me um pouco sobre esta carta, propondo uma reflexão sobre as implicações deste modelo de democracia cultural para as organizações e para a organização da própria instituição, apontando o modo como a cultura e a educação contribuem para a cidadania cultural, entendida como o exercício de direitos e deveres culturais, onde cada cidadão ou comunidade se responsabiliza pelo horizonte cultural que é seu e é de todos. Esta carta, e deixo aqui o link para que possam aceder a todo o processo e também até às conferências que deram origem à carta,
É um documento programático que tem o nome da ilha onde foi inicialmente apresentada. Uma região ultraperiférica europeia, tomada aqui como centro de irradiação de políticas culturais e educacionais. Este documento destina-se a orientar as práticas e os discursos dos governos, instituições e cidadãos, com vista a remover os obstáculos à participação cultural, reforçando a relevância dos direitos culturais das pessoas. O conteúdo da Carta foi redigido durante a pandemia de Covid-19, circunstância que sublinhou o papel da cultura na qualidade de vida, mas que também contribuiu para levantar novas barreiras ao acesso. O objetivo da Carta é derrubar essas barreiras e reforçar os direitos culturais e o papel da cultura nas democracias europeias. Dirige-se a todos numa perspectiva de corresponsabilidade pelo seu ambiente cultural, nomeadamente aos decisores políticos europeus a todos os níveis, às organizações culturais e educativas, mas também tem um conjunto de recomendações dirigidas aos cidadãos. O conteúdo do documento tem justamente 38 recomendações. Foi concebida num processo participativo que privilegiou a consulta e a discussão das orientações com representantes dos Estados-membros de toda a Europa, mas também da Noruega, instituições europeias, redes e muitos autores de documentos anteriores. Começámos então a redigir esta carta questionando e reafirmando o poder das palavras e da linguagem. Porque as palavras importam, carregam uma história, projetam e moldam realidades, podem abrir ou fechar horizontes, podem dar ou retirar valor, podem induzir preconceitos. As palavras não são neutras. Como vimos, se repetidas muitas vezes, formam ideologias. Por isso temos que criar novas palavras para novas ideias. Cultura ou culturas, democratização ou democracia, consumidores ou protagonistas, destinar ou indestinar. Novos contextos exigem, portanto, novos modelos, especialmente quando as situações que estão a ser vividas não encontram uma resposta adequada ao paradigma dominante. Então é necessário reformular esse paradigma. A democracia cultural, tal como é defendida nesta Carta, propõe a criação de estruturas para a emancipação dos cidadãos através da cultura. Com este objetivo em mente, todos os interessados são chamados a desenvolver o léxico e a criar novas práticas que nos permitam abrir os caminhos e as possibilidades ainda não imaginados. Sobre esta questão, iremos no próximo ano realizar um encontro, uma conferência aqui em Portugal, com vários parceiros internacionais, sobre esta noção das palavras que usamos e como as temos que mudar para mudar também a forma como pensamos. Será uma iniciativa no final de 2023, gostava muito que, se interessados, venham ter connosco. Vou então abordar a carta em 3 tópicos. O primeiro é sobre a democratização versus democracia, ou seja, a coexistência de modelos de política cultural. A democratização da cultura, o paradigma anterior, propôs uma visão bem intencionada da cultura, mas descendente. A sua implementação, desde os anos 60, não produziu os efeitos desejados. Ou seja, o aumento e a diversificação das audiências não se verificou, o acesso social e simbólico aos bens culturais não evoluiu e a pluralidade das formas de cultura foi pouco promovida. Este paradigma foi implementado para dar acesso às obras-primas da humanidade ao maior número de pessoas e para encorajar a criação de obras de arte. É um modelo que privilegia o acesso e a recepção. É uma visão que classifica a cultura em erudita, de massa e popular, sendo a erudita a que merece ser divulgada para todos porque tem qualidade. Deixou-nos como uma abordagem baseada nos pressupostos de qualidade e de excelência, determinados por uma minoria, os curadores, os programadores, os diretores, e na presunção de uma visão única, colocando o público num nível subordinado e passivo, tratado como consumidor, como não igual àqueles que escolhem, excluído da possibilidade de participar como agente cultural. Sobre as questões de qualidade e de excelência, podemos perguntar se é possível equilibrar a ambição de qualidade e excelência artística com os objetivos da participação, da diversidade e da inclusão em mente. Esta apresentação de ontem mostra que sim, para quem viu.
se as organizações culturais estão dispostas a debater com aqueles que não partilham os mesmos princípios. Estão ou não? Qualidade e excelência baseiam-se em critérios subjetivos atribuídos a grupos, estilos, épocas e gostos. A Carta do Porto Santo aborda esta questão de uma outra perspectiva, assumindo que a excelência ou a qualidade não estão apenas ligadas ao produto, mas podem ser encontradas no processo. A este respeito, argumenta que é fundamental compreender que a classificação dos valores culturais implica sempre formas de poder e de autoridade, das quais se deve estar muito consciente. Assim, a qualidade pode ser um objetivo, desde que aqueles que a definem sejam abertos e não transformem a sua proposição de qualidade numa outra forma de exclusão. O sistema de qualidade não pode ser mais uma forma de reforçar desigualdades, a distinção social, o gosto elitista. O segundo tópico sobre o valor da democracia hoje. Os gregos criaram a democracia com princípios diferentes dos que postulamos hoje. Para eles, o objetivo da democracia não era a realização de algo, mas o processo para lá chegar. Um desafio na vida comunitária. A fragilidade das democracias foi e sempre será uma realidade, porque a democracia não é uma condição dada, é um processo. A Carta propõe refletir sobre como podem os valores democráticos ser mobilizados pelos setores cultural e educacional, questionando se as políticas culturais refletem os princípios da diversidade e da igualdade. Se a pluralidade de culturas e manifestações estão a ser devidamente representadas. Se os valores democráticos estão refletidos nas declarações de missão das organizações culturais. Sabemos que não basta desejar uma sociedade democrática, temos que agir sobre ela, até porque podemos viver num Estado democrático e as diferentes dimensões da vida comunitária permanecerem autoritárias e antidemocráticas. Numa democracia, os interesses e necessidades dos cidadãos são valorizados. É-lhes dada uma voz e possibilidade de escolha. Não só no ato eleitoral, mas na vida cotidiana, nas formas de agir e de pensar ao longo dos processos de tomada de decisão. Por definição, a democracia baseia-se na inteligência cooperativa da comunidade. Cada geração deve então criar e construir de novo as suas formas de governo. Portanto, reforço que não podemos subestimar o papel dos jovens no presente. Não podemos ver os jovens como recipientes para encher com conhecimento que serão usados no futuro, mas como uma chama que se acende. Não podemos adiar esta geração de jovens, em vez disso devemos ouvi-la, dar-lhe esperança e espaço político. Devemos integrar as linguagens artísticas destas gerações nas práticas institucionais, como iguais e sem receios ou preconceitos. A este respeito, a Carta declara ainda que o setor cultural deve convidar os jovens a organizar, comissariar exposições e programar programas públicos. A terceira questão é sobre a cidadania, sobre esta ideia de que a cidadania cultural é um direito que não podemos alienar. A democracia cultural é um modelo de compromisso que implica, então, deixar de tratar os públicos da cultura e as pessoas como consumidores e dirigir-se a elas como agentes culturais, valorizar o que cada um sabe, as suas tradições, tornar cada pessoa responsável pelos seus direitos culturais, não só porque esta é uma forma de os preservar, mas também para questionar, discutir e trazê-los para a vanguarda, sem medo da dissidência, assumindo que cada um traz para o debate uma visão própria, informada pelos seus valores, experiências e patrimónios. Reconhecer que todos, sem exceção, vivemos habitados de cultura, criamos cultura e desenvolvemos formas de cultura. Importa então projetar um caminho e pensar como pôr em prática este paradigma de democracia cultural. Já muitas instituições os fazem, é um paradigma que começa a ser pensado e desenvolvido nos anos 70 e que já nos últimos 20 anos tem ganho bastante fôlego. Mas é complexo, não é fácil de implementar, implica a mudança de mentalidades. Partilho convosco então um roteiro possível a partir das recomendações da Carta, reconhecendo que os dois paradigmas da democracia e da democratização cultural podem ser adotados em articulação e complementaridade, na premissa de que o conhecimento e o acesso às manifestações artísticas e ao património não deve opor-se à participação no ato criativo ou à valorização de diferentes tradições e
a valorização das novas narrativas e das culturas emergentes. Então, a primeira proposta é a de agir sobre as estruturas que reproduzem desigualdades. As desigualdades prevalecem de diferentes formas, no custo dos bilhetes, no acolhimento, na linguagem, nos materiais de apoio à interpretação, entre outros. Para combater estas barreiras ao acesso e participação, precisamos de tomar consciência das práticas, muitas vezes silenciosamente enraizadas nas instituições. As formas como a instituição desenvolve a sua política social refletem-se no modo como exercem o poder, decidindo quem é incluído e quem é excluído. Também a este respeito não basta promover o acesso reduzindo os custos dos bilhetes ou melhorando a acessibilidade física ou intelectual. Ajudam, mas não chegam. É necessário ir mais longe e reconhecer que as barreiras simbólicas continuam a ser a razão fundamental da exclusão. A segunda proposta é esta de darmos um passo para nos tornarmos outros. Como Jacques Rancière afirmou na conferência que divulgou esta carta, a cultura é uma forma de ir além de si próprio e de nos identificarmos com os outros. Empatia, colaboração, representatividade devem ser prioritárias na tomada de decisão. É essencial, por isso mesmo, investir em equipas, em relações e no desenvolvimento de confiança para assim promover a participação das pessoas, quer externas ou internas à organização. E aqui há muitos preconceitos a ultrapassar. Além disso, para promover a participação das pessoas é necessário olhar para aqueles que as representam, o que implica diversificar os perfis técnicos das organizações, alterar as descrições das funções, repensar as formas de recrutamento. Se o fizer, a organização mostrará que as equipas refletem as comunidades que servem, abrindo-se não ao outro, àquele que não pertence, mas a uma causa comum, percebendo que esta causa é de facto o que define o sentido de pertença a uma comunidade. A terceira proposta diz para sermos relevantes e assumirmos riscos. Alguém disse que o museu só é relevante se alguém chorar por ele quando ele desaparecer. Ao abordar questões emergentes na programação, as organizações culturais realçam o conteúdo que realmente impacta as pessoas, escolhem a relevância em vez da neutralidade e, por outro lado, podem decidir não consultar as comunidades ou investir em programas desligados da realidade. E isso é perder uma oportunidade, sobretudo a oportunidade de ser relevante. A coragem de abordar questões atuais e complexas é reforçada quando os órgãos de decisão mostram que estão dispostos a correr riscos, que estão abertos ao diálogo e que são capazes de integrar na programação o que realmente importa e representa aos públicos. E aqui estamos a falar de formas de governo das instituições e das lideranças. Uma outra questão que é abordada em todo um capítulo da Carta está ligada com o mundo digital. Se a cidadania cultural é o exercício dos direitos e deveres culturais, os territórios digitais devem ser entendidos como um outro meio, com potencial próprio para expandir a participação e a produção cultural. Neste sentido, é crucial abordar o potencial democrático que as plataformas digitais e as redes sociais permitem, mas com a capacidade de perceber, por outro lado, que os mecanismos de manipulação que estas redes exercem sobre quem as utiliza. É preciso estar consciente. Mas também é preciso estar consciente que há todo um novo património que está a ser criado neste território digital. Que as ferramentas digitais são efetivamente úteis para alargar o acesso, ouvir as pessoas, propor novas formas de cooperação, multiplicar e partilhar projetos e ideias. A digitalização é também uma forma crucial de ultrapassar obstáculos físicos e a pandemia ajudou-nos a perceber isso muito claramente. Além disso, pode fomentar novas formas de criação e promover desafios globais de forma sustentável. No entanto, é também verdade que o digital divide. A Carta declara a este respeito que o território digital, como a pandemia da Covid-19 demonstrou, é ainda um espaço de exclusão. Nesta arena, a desinformação, o roubo e a exposição de dados privados, os ataques às expressões culturais específicas ou minoritárias, bem como a privatização do espaço digital, devem ser identificados e combatidos. E aqui recomendações específicas para os governos. A quinta proposta é a de escolhermos o longo prazo.
Ao investir em projetos de longo prazo, as instituições promovem a sustentabilidade das estruturas, das equipas e dos programas. O modelo de democracia cultural exige que se repensem os critérios de avaliação, adaptando-se prioritariamente aos modelos longitudinais, reequilibrando os indicadores quantitativos com indicadores de qualidade e fornecendo dados sobre os impactos da cultura na vida dos cidadãos. Por exemplo, com critérios centrados na emancipação, na coesão social, na inclusão, no bem-estar ou mesmo na confiança. Sabemos que os resultados de projetos que decorrem em ciclos mais longos fornecem sentido para além de fornecerem números e contam histórias que sustentam resultados de uma forma mais criativa e inspiradora. Eu acho que nesta conferência vamos ouvir algumas destas histórias. Sexta proposta e última que vos trago aqui, uma provocação nesta criação de novas palavras, a criação da palavra instituições. Ao visualizar instituições em vez de instituições, estamos a imaginar estas organizações como faróis que iluminam os territórios mais distantes, reforçando através delas novas formas de relação, de solidariedade e de cooperação, trabalhando de fora para dentro e de dentro para fora. As instituições são entidades que ousam mudar as suas práticas, apesar dos preconceitos, do medo, da mudança e de outros obstáculos, para poder responder à vontade de criar espaços seguros para ideias inovadoras. O seu papel é essencial para a criação humana e, consequentemente, para a imaginação e para a projeção de futuros. Em suma, a democracia cultural pede às instituições uma transformação nos quadros político, financeiro, de gestão e novos modelos de governação centrados nas pessoas, para, com e pelas pessoas. A Carta do Porto Santo destina-se a orientar a tomada de decisão, seja na vida privada ou profissional, porque cada decisão tomada por um cidadão ou uma organização contribui decisivamente para o desenvolvimento ou para o enfraquecimento da cidadania cultural. E nisto somos todos responsáveis, porque todos somos agentes culturais. Esta é das ideias mais importantes da Carta. É que não podemos dizer que a culpa está fora de nós, que a culpa é dos professores, do museu, da instituição, que é isto ou que é aquilo. Não. É a nossa presença, a nossa presença como fruidores e como criadores culturais que vai, no fundo, sedimentar, fortalecer este direito que a todos nos assiste. E que é preciso que os cidadãos e as organizações reconheçam que a política é feita de ações e de omissões e que optar por não participar é uma forma de enfraquecer o poder que a democracia cultural lhes confere. Passamos então à terceira e última questão, que é aquela que nos interpela, dizendo o que podem a cultura, a educação e as organizações culturais fazer para ativar esta cidadania cultural. Em 2017, Deborah Cunningham, enquanto diretora de um centro de arte chamado Yerba Buena Center for the Arts, escreveu numa crónica, que é uma crónica que eu mantenho sempre junto, uma crónica que tinha o título Civic Engagement, Why Cultural Institutions Must Lead the Way. Nela, Cunningham sublinhava que a democracia depende da participação e do compromisso dos cidadãos com a vida política, antevendo a importância de sermos capazes de projetar novos futuros através da concretização de ações e aspirações comuns, assim realizando a melhor versão de sociedade que juntos pudermos imaginar. Deborah Cunningham tem sido uma voz de liderança positiva e de inspiração coletiva. Defende a centralidade da cultura na sociedade e no que pode vir a ser o futuro deste setor, considerando especialmente o seu contributo para a coesão social e para a resiliência democrática. Sabendo que as organizações culturais carecem de maior envolvimento e responsabilização na promoção da cidadania cultural, defendo então uma maior assunção do papel social das organizações e proponho um reposicionamento das suas missões para que se tornem mais humanas, justas e inclusivas, das pessoas e para as pessoas. E um parênteses também para dizer que este movimento está a ser feito e que, sobretudo na última década, as missões têm sido repensadas, reformuladas neste sentido.
particularmente considerando neste quadro o contributo das artes e das culturas nas áreas da saúde mental, dos patrimónios, da sustentabilidade ambiental e dos direitos humanos. Tudo isto tem que ir além das missões, tem que ir além das palavras e passar à ação. E é passado à ação, é através da programação, da comunicação, da gestão dos recursos e da avaliação dos processos e dos resultados que podemos ver, então, a transformação das missões em ações concretas. Importa então continuar a insistir sobre o que significa hoje ser uma instituição cultural e educativa. Que contributos trazem estas organizações para o bem-estar das comunidades? Estarão preparadas para cuidar, para além de servir? A cultura e a educação juntas são a mediação necessária para que a sociedade democrática preserve os seus valores. Numa sociedade onde a cultura e as artes fazem parte da vida, os valores da democracia fortalecem-se e evidenciam-se. Para que a cidadania cultural seja verdadeiramente interiorizada e defendida, é essencial dar voz aos meios de produção cultural e democratizar os processos. Dar às pessoas, aos coletivos, às organizações, as condições que lhes permitam conhecer os seus direitos e deveres e emancipar-se como agentes que decidem e participam na cultura do seu quilómetro quadrado. Quero ainda imaginar estas instituições como locais onde as emoções têm um lugar preponderante na criação de vínculos, humanos e não humanos. Projetá-las como lugares onde esses vínculos preservam a diversidade cultural e resistem à globalização económica e cultural. Por fim, regressando a esta questão que enunciou a terceira parte, podem a cultura e a educação e as organizações reforçar a promoção da cidadania? Reafirmo que as instituições culturais e educativas, enquanto espaços de mediação e, portanto, de confronto, apresentam o mundo a partir da pluralidade que o caracteriza. Estes lugares de cultura, das artes, da educação são únicos e fundamentais, porque nos permitem sair de si e projetar-se no outro e daí nascer de novo. Brecht disse que não é pelo supérfluo que se sobrevive, mas é para o supérfluo que se vive. Penso que o papel da mediação, com e através das artes, é contribuir para a cidadania esclarecida e efetivamente exercida. Neste sentido, a mediação é uma forma de ativismo pela igualdade, liberdade e justiça, em defesa dos direitos dos cidadãos, incluindo também os direitos culturais. Como nos ensinou Paula Rego, a arte e a mediação são a ponte que liga a intimidade, a descoberta de si, à extimidade, a descoberta da humanidade em si. E então concluo esta intervenção agradecendo à organização a oportunidade da partilha, porque estas reflexões em conferências ou em círculos de debate devem ser feitas de forma constante e em várias frentes na sociedade. É neste caminho que juntamos também o nosso contributo ao extenso trabalho já existente e desenvolvido por outras pessoas e entidades. Mas sabemos que só colaborando de forma sistémica conseguiremos defender os direitos culturais com igual relevância e prioridade no discurso político aos restantes direitos e deveres da Constituição. Obrigada.